mensagem de hoje, querido ouvinte, tem como base o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, onde está escrito: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querido ouvinte, uma coisa é crer, outra é confiar. Temos falado aqui no programa Está Escrito, querido ouvinte, da importância de ser dependente do Criador. Querido ouvinte, três palavras descrevem a relação de dependência do cristão para com Deus. Essas três palavras são fé, crença e confiança. Crença, querido ouvinte, muitas vezes traz consigo a ideia de mera aceitação mental. Fé, às vezes, é confundida com pensamento positivo. Confiança, querido ouvinte, é a palavra que mais se aproxima em descrever a dependência bíblica de Deus. Querido ouvinte, a palavra fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Fé é a confiança em Deus. Querido ouvinte, a palavra crença e fé encontrada na Bíblia podem ser substituídas pela palavra confiança. Exemplo, Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esse texto pode ser redigido assim, querido ouvinte: confia no Senhor Jesus e serás salvo. Querido ouvinte, fé é a confiança em Deus. Fé é a dependência de outro. Depender, querido ouvinte, é ser submisso. Ser submisso é entregar a vida ao controle de Deus. Os grandes empresários, querido ouvinte, não gostam da ideia de dependência, porque colocar-se sob o controle de outrem é um golpe ao orgulho e autossuficiência humana. Porém, querido ouvinte, a palavra de Deus é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem confiança é impossível agradar a Deus. Querido ouvinte, somente quando renunciamos à nossa própria vontade e nosso modo de pensar e confiamos totalmente no poder de Jesus para nos salvar, só assim Deus pode realizar seu propósito em nossa vida. Lembre-se, querido ouvinte, a fé ou confiança genuína é totalmente dependente. Querido ouvinte, confiança em Deus não é um salto no escuro. Deus tem dado evidências suficientes para basearmos nossa confiança nele. Amigo ouvinte, quando pedimos algo a Deus, a resposta vem ao continuarmos confiando nele. Pense nisso. A Bíblia declara que Deus é digno de confiança. E você, querido ouvinte, passará a confiar em Deus quando você procurar conhecê-lo por você mesmo. O bom combate da fé, querido ouvinte, é o esforço necessário para conhecer a Deus, de modo que nele confiemos. Então você pergunta, querido ouvinte: Jorge, como chegamos a conhecer a Deus? É simples, querido ouvinte. A fim de nos relacionarmos com alguém, são necessários três coisas. Primeiro, falar com elas. Segundo, ouvi-las ao lhe dirigirem a palavra. E terceiro, ir a lugares e realizar coisas junto com elas. Querido ouvinte, busque um relacionamento pessoal com Jesus. Agora, ouça bem, querido ouvinte. Quando alguém toma a decisão de ir a Jesus para encontrar a felicidade duradoura que ele tem para nos oferecer, então o inimigo se aproxima dessa pessoa e diz: olha, é melhor você arrumar sua vida primeiro, para que Jesus possa aceitá-lo. E enquanto a pessoa tenta tornar-se justa por conta própria, Satanás a mantém separada de Jesus. Querido ouvinte, busque conhecer a Jesus, busque comunhão pessoal com Jesus, e você verá o milagre da verdadeira fé. Porém, não se esqueça, querido ouvinte, que a fé ainda confia em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do modo como gostaríamos. Exemplo, a morte de João Batista. Lembre-se, querido ouvinte, da história de John Hus e Jerônimo no período da Reforma. A história de John Hus e Jerônimo no período da Reforma, eles foram para a fogueira, não porque deixassem de exercer fé, mas devido à sua fé.
John Hus, Jerônimo e outros reformistas conheciam bem Isaías capítulo 43, versículo 2, onde está escrito: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Querido ouvinte, o teste real da fé acontece quando nossas orações parecem não ter respostas. Deus deseja, amigo ouvinte, que confiemos em seu amor e misericórdia, seja em meio a nuvens e escuridão ou sob o brilho do sol. Você já se perguntou, querido ouvinte, por que nas escolas e universidades não se ensinam sobre a reforma? Você já se perguntou, querido ouvinte, por que as escolas e universidades insistem só no ensino da contra-reforma? Querido ouvinte, a história de John Hus, Jerônimo e outros reformadores tem muito a nos ensinar sobre a verdadeira fé. Existe hoje, querido ouvinte, tanto no mundo quanto na igreja, uma pseudo-fé, a falsa fé, que não é fé de maneira alguma, mas pensamento positivo. O pensamento positivo, pseudo-fé, leva você, querido ouvinte, a crer que aquilo que você deseja vai acontecer. O pensamento positivo leva você a crer que se puder encontrar alguma coisa na Bíblia que se pareça com uma promessa, pode reclamá-la como sua. Mesmo dentro das igrejas, querido ouvinte, você pode encontrar a versão de fé, pensamento positivo. Quando dizemos aos irmãos, você pode conseguir. Mas a posição da Bíblia, querido ouvinte, de que nem toda promessa é para você no tempo e nas circunstâncias em que vivemos. Repito, a posição da Bíblia, querido ouvinte, é de que nem toda promessa é para você no tempo e nas circunstâncias em que vivemos. Você já parou para pensar, querido ouvinte, que reivindicar as promessas de Deus não é suficiente para a nossa libertação? Querido ouvinte, é normal em nossa humanidade nós preferirmos a história de Daniel na cova dos leões do que o relato da história de João Batista. Amigo ouvinte, você conhece a história dos heróis da fé? Alguns foram torturados, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, outros por algemas e prisões. Alguns foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sim, querido ouvinte, homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens obtiveram bom testemunho por sua fé, porém, não obtiveram a concretização da promessa: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Exemplo de alguns heróis da fé e que você conhece muito bem. Vamos falar sobre a morte dos discípulos. O impulsivo Pedro. Pedro morreu crucificado no ano 67 depois de Cristo. Pedro estava com a idade de 75 anos quando foi crucificado. A história conta que Pedro pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de morrer como seu mestre Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Tiago, querido ouvinte, foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I. João era irmão de Tiago. Os dois eram considerados filhos do trovão, por causa do temperamento forte que tinham antes de conhecer Jesus. João, por ordem do imperador Domiciano, foi levado para a ilha de Patmos a fim de trabalhar nas minas. João morreu aos 100 anos de idade. João, querido ouvinte, foi o único dos apóstolos que teve morte natural. E segundo a história, João foi lançado pelos inimigos num tacho de azeite fervendo, de onde saiu ileso, ou seja, sem nenhuma queimadura. André era irmão de Pedro. André morreu crucificado em Ática, na Ásia Menor. André continuou admoestando seus algozes até exalar seu último suspiro.
Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém, e a seguir foi apedrejado até morrer. Mateus, querido ouvinte, era ex-coletor de impostos. Mateus pregou por 15 anos na Palestina. Depois Mateus foi para a Etiópia, onde foi morto à espada. Bartolomeu pregou na Arábia e estendeu sua pregação até a Índia. Alguns historiadores afirmam, querido ouvinte, que Bartolomeu foi amarrado num saco e lançado ao mar. Outros asseguram que Bartolomeu foi esfolado vivo. Simão o cananeu, também chamado Zelote, morreu na Pérsia, por ordem do imperador Trajano. Simão cananeu foi martirizado até expirar. Filipe morreu na Ásia Menor. Filipe foi enforcado num pilar do templo em Hierápolis. Tomé, mais conhecido como incrédulo, porque Tomé nada aceitava pela fé. Tomé veio a ser um dos maiores propagadores do cristianismo. Tomé viajou muitíssimo pregando a mensagem nas regiões de Parta, Média, Pérsia, chegando afinal à Índia, onde Tomé morreu atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Lucas foi enforcado numa oliveira quando se encontrava na Grécia. Estevão morreu apedrejado. Matias foi primeiro apedrejado e a seguir decapitado. Barnabé também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam de Barnabé enquanto Barnabé morria lentamente. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. Querido ouvinte, agora quero que você preste atenção dobrada. Amigo ouvinte, as promessas espirituais de perdão do pecado, as promessas espirituais de poder para realizar o trabalho de Jesus através do Espírito Santo estão sempre disponíveis a nós. Mas, querido ouvinte, as promessas de bênçãos temporais, mesmo para a própria vida, são concedidas em certas ocasiões e retiradas em outras. Exemplo, Daniel na cova dos leões e João Batista. Querido ouvinte, é importante aprender a depender de Deus e confiar na sua providência. Repito, querido ouvinte, é importante aprender a depender de Deus e confiar na sua providência. Está você, querido ouvinte, disposto a contar-se entre os heróis da fé, se Deus o chamar a unir-se a eles no mais profundo teste de fé? Se assim é, então quero orar por você. Nosso Pai, eu estou falando nesta manhã para os teus filhos. Todos nós queremos ter fé no Senhor. Queremos confiar plenamente em Ti e dependermos só de Ti. Neste momento, ó Pai, o Senhor sabe o que vai na mente e no coração de cada filho que está ouvindo a Rádio Cidade e o programa está escrito. Querido Pai, só o Senhor conhece a vida espiritual de cada filho Teu. Nós pedimos, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo venha neste momento, mais uma vez, fortalecer a nossa fé. Que o Senhor fortaleça a fé de todos os Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem neste momento. E querido Pai, obrigado porque o Senhor tem sido nosso amigo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pela experiência desses heróis da fé, que confiaram plenamente em Ti, que dependeram totalmente do Senhor e viveram uma vida de exemplo. E hoje podemos olhar para a vida deles e sentir que o Senhor está no controle da história de nossa vida. Então, nesse momento, nós queremos, ó Pai, colocar sobre o Teu altar a nossa vida, colocar sobre o Teu altar os nossos projetos de vida, e que o Senhor nos ajude a sermos Teus amigos, assim como o Senhor é nosso amigo. O Senhor sabe que o desejo do nosso coração é servi-lo aqui nesta terra, mas o desejo maior é servi-lo pela eternidade.
Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos aqui nesta terra. Vivermos para escolher servir o Senhor pela eternidade. Querido Pai, nós pertencemos a Ti pela criação e pela redenção. Obrigado mais uma vez por mais um dia de vida que o Senhor concede a nós hoje. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu como Teus filhos. Nos colocamos em Tuas mãos e coloco, ó Pai, neste momento todas as famílias, todas as pessoas que estão ouvindo o programa Está Escrito. Que elas recebam em sua vida neste momento uma porção dobrada de fé. Que possamos todos confiar em Ti, que possamos todos depender de Ti. E obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor está de braços abertos para fortalecer a nossa fé em Ti. Ajude-nos a confiarmos em Ti e a dependermos só do Senhor. E que esse dia seja um dia para nós honrarmos só o Teu nome. E que só o Teu nome seja louvado hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.